Graça e paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida. Nós estamos no dia 5 de outubro e nesse mês estamos meditando num propósito chamado Renovando a Mente com Provérbios. E hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 5, seguindo do dia 1º até o dia 31, para lermos Provérbios, que tem justamente 31 capítulos. E Provérbios capítulo 5 nos traz uma palavra de sabedoria para os nossos relacionamentos na vida sentimental. Nos fala a respeito do adultério e nos fala sobre fornicação. Nos fala a respeito de malícia e lascívia. Nos fala a respeito da luxúria. Vamos ler aqui Provérbios 5. Filho meu, atende à minha sabedoria. A minha razão, inclina o teu ouvido. Deus vai trazer aqui sabedoria e vai trazer as razões para fugir desses pecados mencionados. Versículo 2. Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Então ele está dizendo aqui, incline os seus ouvidos para ouvir as recomendações que vamos ler hoje, para que você guarde no seu coração. Muitas pessoas vão a um culto, participam do culto, mas depois, quando termina, você pergunta o que foi pregado hoje? E elas não sabem, porque os seus ouvidos não estavam atentos. Estavam com a sua mente, com os seus pensamentos voando. Mas que os seus ouvidos possam estar atentos para que você tenha atenção. Só com atenção é que você vai reter no coração aquilo que você ouviu. E só se estiver no seu coração é que você vai poder falar a respeito do conhecimento. Você só fala aquilo que você tem no coração. Jesus uma vez disse, a boca fala aquilo que está cheio o seu coração. Quando uma pessoa só fala tolices, a pessoa está com o seu coração cheia disso. Quando a pessoa tem sabedoria, ela fala a respeito do que ela carrega no seu coração. Versículo 3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Versículo 4. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. O Senhor está dizendo, os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. A mulher estranha é a mulher que você não conhece. É a mulher que não é a sua namorada, não é a sua noiva, não é a sua esposa. Igualmente, o texto se aplica para as mulheres. Existe também o homem estranho, que é o homem que não é nem o seu namorado, nem noivo, nem o seu esposo, que aparece no seu caminho de maneira repentina. São aquelas situações em que você vai a um centro comercial, você vai a um shopping, você vai a um mercado, você vai na padaria, ou de repente você conhece algum amigo que vem e te apresenta uma amiga, ou um amigo que te apresenta um amigo, e de repente essa pessoa surge no seu caminho. E essa pessoa, os seus lábios destilam favos de mel. São aquelas pessoas que elogiam você. Você é tão bonita, você está tão bem arrumada, esse perfume que você usa é tão bom, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Vai parecer, quando você experimenta essa pessoa, quando você se envolve nessa relação, isso pode parecer muito macio no momento em que você permite que essa situação vá adiante na sua vida.
Mas aqui no versículo 4 vem um alerta. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto, e é agudo como uma espada de dois fios. Todos conhecemos pessoas que estavam muito bem com o seu namorado, com o seu noivo, que estavam muito bem com a sua esposa, e também conhecemos mulheres que estavam muito bem casadas, sendo bem cuidadas pelos seus maridos, e que de repente resolveram terminar o relacionamento por uma aventura, por uma pessoa que apareceu no trabalho, por um amigo de um amigo, por uma amiga de uma amiga, que de repente apareceu no caminho e que chamou a atenção dos seus olhos e que pôs tudo a perder. E muitos casais com filhos estão vendo os seus filhos chorando e sofrendo porque terminaram o seu casamento, o seu relacionamento por uma pessoa estranha. O fim é amargoso como absinto e é agudo como a espada de dois fios. Quantas pessoas passam por divórcio, têm os seus bens colocados em leilão, precisam vender com muita pressa todo o patrimônio construído por anos. Isso vem como uma espada de dois fios, uma espada que corta dos dois lados, ferindo e machucando, porque a pessoa não prestou atenção em relação aos seus olhos, em relação ao seu coração, porque a pessoa não foi sábia, não ouviu essa recomendação. O texto continua no verso 5 dizendo que os seus pés dessa mulher estranha, do homem estranho, os seus pés descem à morte. Os seus passos firmam-se no inferno. Versículo 6. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Muitos jovens cristãos procurando uma pessoa para um relacionamento sério não prestam atenção na mulher que estão conhecendo. Preste atenção nos sinais. Veja como a pessoa se veste, como ela fala. Investigue o passado da pessoa. Algumas pessoas dizem: passado é passado. Já morreu, já foi enterrado. Mas eu conheci um homem cristão que conheceu uma mulher dentro da igreja que estava participando do corpo e do sangue de Cristo, batizada em águas, e depois de 1 ano de casamento, essa mulher fala para ele: eu quero que você permita que um outro homem participe do nosso relacionamento. Eu quero que você abra o relacionamento, que você aceite que eu saia com outros homens e eu permito que você siga também a sua vida. Ele achou estranho e disse: como assim? E ela disse: lá no passado eu fui prostituta, então eu estou acostumada a ter vários relacionamentos. Eu não consigo ficar apenas com um relacionamento. Mas ela não disse isso para ele e ele também não perguntou. Porque ele começou o namoro, seguiu para o noivado e para o casamento, caminhando na igreja e nunca investigou essa situação. Quando ele estava compartilhando essa situação, ele disse: eu nunca perguntei a respeito do passado dela, porque eu entendi que o passado não importa. Você precisa conhecer o passado. É por isso que nós estudamos a história. Quando os gregos inventaram a história, o pai da história disse assim: vamos começar a registrar tudo que os homens fazem,
para que fique anotado o que já fizeram, para que não existam erros futuros. Quando nós olhamos para a história, podemos ver o que os homens do passado fizeram e podemos nos prevenir a respeito do futuro. É por isso que Salomão, o mesmo autor de Provérbios, escreve em Eclesiastes, no capítulo 1, quando ele está mais velho, ele escreve assim: não existe nada novo. Vendo aqui Eclesiastes, capítulo 1, vamos ler aqui, veja o versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. O texto de Eclesiastes foi escrito por Salomão, mas ele escreveu este texto quando ele estava mais velho. E aqui no versículo 9 ele fala: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. E o versículo 10. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então esse texto nos fala que a história serve para alertar a respeito do que aconteceu no passado e pode orientar o que acontece no presente e traz o direcionamento para o futuro. Voltando aqui para o capítulo 5 de Provérbios, versículo 7. Antes de irmos para o 7, isso também se aplica para os homens. Você que é mulher, que está conversando com alguém para relacionamento, uma mulher, alguns anos atrás, pediu em oração para se casar com um homem específico e ela orou a Deus. E Deus respondeu a ela: não, porque ele não permanecerá fiel. E você sabe disso. E esse homem já tinha um histórico de vários relacionamentos, mesmo estando na igreja. E ela disse: eu o mudarei. E Deus disse: ele não mudará. Ela insistiu, casou. Depois de 3 anos, o relacionamento acabou. E depois ela disse: antes de eu começar essa relação, eu pedi a Deus que me respondesse. E o Senhor disse para mim: ele não mudará. Mas eu insisti e disse para Deus: sim, ele vai mudar, comigo ele vai mudar. E muitas mulheres casam e dizem: eu vou mudá-lo. Nenhuma palavra prevalece sobre a palavra de Deus. Se você teve a resposta de que a pessoa não vai mudar, acredite no que o Senhor falou a você. Agora no versículo 7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Versículo 8. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa. 9. Para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Quando você se envolve com uma mulher que se entrega para o adultério, para a fornicação, para uma mulher que tem o seu deleite, o seu prazer em sair com muitos homens, ou quando você se entrega para um homem que tem o prazer de sair com várias mulheres, você vai entregar a sua honra para essas pessoas. Vão dizer a respeito de você: aquele ali foi aquele que caiu, que se envolveu com aquela pessoa ali, né? Acabou arruinando a sua vida porque se envolveu num relacionamento errado. Você não precisa dar motivo para que as pessoas falem a seu respeito que você tropeçou nessa armadilha de ter se envolvido com a pessoa errada. E também você não precisa entregar os seus anos a cruéis. Uma das piores coisas quando você se envolve com essa mulher
que destila favos de mel com a sua boca e que tem o seu paladar mais macio que o azeite, ou o homem, no caso das mulheres, é que o sofrimento que fica na sua vida sentimental vai atrasar a satisfação, a felicidade da sua vida. Você vai atrasar em muitos anos a sua vida. Quantas pessoas se envolveram com uma pessoa errada e agora estão fazendo tratamentos psicológicos para conseguirem se curar? Quantos cultos as pessoas falam da cura interior? A pessoa vai ter que pedir muito a Deus para que consiga se recobrar, para que consiga se recuperar. Versículo 10. Para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Versículo 11. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, no versículo 12, como aborreci a correção, e desprezou meu coração a repreensão. Quantas pessoas se envolvem num relacionamento adulterino e daí a pessoa com quem adulteraram, com quem traíram, começam a ameaçar. Eu vou contar para a sua esposa, eu vou contar para o seu marido. É a amante, é o amante que dizem que vão arruinar a sua vida. Um outro homem, outro dia, se envolveu com a secretária da sua empresa e ela disse: você vai me dar isso ou eu falo para a sua mulher. Além dele ter perdido o bem que foi pedido, a mulher ainda descobriu. Ele estava se lamentando pelo patrimônio e ainda estava carregando aflição e dor no relacionamento por ter traído a esposa. Então o texto fala aqui: não se envolva com essas pessoas para que os estranhos não se fartem do seu poder, para que o seu trabalho não entre na casa do estrangeiro e que depois você venha gemer quando você começar a sofrer na sua carne e no seu corpo. E aí você vai olhar, pôr a mão na cabeça e dizer: como eu fui tolo, como eu aborreci a correção. Versículo 13. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. 14. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Versículo 15. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Fique com a sua esposa, fique com o seu marido. Fique com o seu namorado, invista nele, invista na sua namorada. A não ser que, durante o processo de oração, Deus diga para você: preste atenção nisso e nisso. Então saia fora. Não leve adiante um relacionamento que Deus está dizendo a você que não. Se você está em fase de namoro, você ainda pode prestar atenção em relação às características dessa pessoa. Pergunte sobre o seu passado. Pergunte quais são as fraquezas dessa pessoa e avalie se você terá capacidade de suportar a situação. Outro dia, uma mulher disse que se casou com um ex-alcoólatra. Ela se casou, ficou com ele durante 5 ou 6 anos, mas quando chegou o 6º ano, ele caiu na tolice de beber um gole com um amigo que ele achou na rua. Então ele começou a beber, a beber, a beber e voltou embriagado, e depois ele ficou cerca de 6, 7, 8 meses novamente preso no vício, tendo que ser recuperado, resgatado. Então aquela mulher precisou ter tolerância e paciência durante aquele período para que pudesse recobrar o esposo, dizendo insistentemente: largue esse amigo ou então nós vamos ter de terminar esse casamento. Faça avaliação, principalmente na fase de namoro e de noivado. No noivado você ainda não casou. Você ainda tem tempo de prestar atenção e ver se realmente é esse casamento que você quer.
Versículo 16: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. Água é vida. O seu casamento é a sua vida. Se você cuidar bem do seu casamento, você terá dias felizes, mas se você destruir o seu casamento, você vai ter muitos anos de tristeza. E você vai ter de lidar com situações difíceis. Então, não deixe de derramar a sua vida, as suas águas, as suas fontes pelas ruas. Versículo 17: sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Que tudo que você conquistou e tem na sua casa seja só para você e para a sua família. Versículo 18: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. 19: como serva amorosa e gazela graciosa, sacinte os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. Muitas pessoas dizem assim: mas o meu casamento não tem mais o mesmo sabor do começo. Parece que o tempo passou e agora eu não tenho mais nenhuma atração por ela. É a hora de você dizer para ela, investir nela, incentivá-la a se exercitar, incentivá-la a ter uma nova alimentação, incentivá-la a encontrar um novo treinamento, um novo curso. É hora de você se prontificar a fazer coisas novas e junto com ela. Talvez você, esposa, diga que o seu marido já te entediou. Desafie ele a fazer coisas novas. Comecem a praticar um esporte que vocês nunca praticaram antes. Vão a uma academia que vocês nunca frequentaram antes. Façam coisas novas. Visitem um lugar novo, para que vocês possam renovar os votos do casamento de vocês. Versículo 20: por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Isso é algo ilusório e é algo destrutivo. Versículo 21: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Os seus caminhos estão diante dos olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Se você mantiver o seu caminho diante do Senhor, ele vai aplanar os seus caminhos. Se você pedir a Deus, muitas vezes a tentação é muito grande. Se você pedir a Deus que lhe dê o livramento, ele vai aplanar o seu caminho. Versículo 22: quanto ao ímpio, ou seja, quanto àquele que se desvia, o ímpio é aquele que se desvia. O ímpio é o antônimo do justo. O justo é aquele que se ajusta à vontade de Deus. O ímpio é aquele que não se ajusta. Ele vai pelo caminho torto. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Quando alguém cai num laço com uma amante, ou, no caso da mulher, com um amante, a pessoa acaba ficando presa. Nós ouvimos relatos de homens e mulheres que caíram nesse laço do adultério e eles dizem: mas eu não consigo agora me desprender. As suas iniquidades o prenderão. Você não pode dar espaço para cair nenhuma vez. Quando vem o pensamento ou quando vem a tentação, você precisa colocar na sua mente, precisa instalar um código. Instale um código. Isso é morte. Essa pessoa é a sepultura. Olhe para a pessoa. Olhe para a beleza, para o sorriso, para tudo aquilo que atrai você nessa pessoa que está sendo um laço no seu caminho e veja na testa da pessoa a palavra sepultura. Você pode fechar os olhos e mentalizar essa pessoa e na testa dela sepultura. Você pode imaginar você mesmo, você mesma, deitado dentro de um caixão, sendo velado, sendo velada por causa desse erro, por causa dessa situação. Quando você faz esse exercício mental, você vai conseguir perceber. Isso é uma grande tolice.
Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Não deixe que a pessoa coloque uma corda sequer para te prender, porque depois você vai ficar preso nessas cordas e você será detido. Versículo 23: Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. No texto de Gálatas, no capítulo 5, Paulo fala a respeito dos frutos do Espírito. E ele fala a respeito do domínio próprio. Se você não domina sobre os seus olhos, se você não domina sobre o seu coração, então você morrerá. Voltando aqui para Provérbios 4, nós vemos aqui no versículo 23. Vamos ler aqui antes, no versículo 20 até o 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus, a instrução do Senhor, é vida para você. É saúde para você e para o seu corpo. Você vai ser livre dos anos de sofrimento e de dor em razão de uma decisão errada. Versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. É do coração que vêm as maquinações para o mal, é do coração que vem o desejo, os pensamentos, os sentimentos que carregam você para a destruição, e é também do coração que saem as respostas da bondade e para produzir os frutos do Espírito. Você precisa guardar o teu coração. Aqui em Romanos, no capítulo 8, Paulo nos alerta, no versículo 5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, e Espírito em letra maiúscula é o Espírito de Deus, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Você terá vida e paz, inclinando-se para o Espírito. Versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E o versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqui no texto de Gálatas, no capítulo 5, vamos ler 3 versículos, o 16. Digo, porém, andai em espírito, espírito em letra maiúscula, ande orando, ande com o Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência da carne. Vocês vão andar no espírito e vão vencer a carne. Versículo 22. O fruto do espírito, o que você vai produzir andando em espírito? Vai ser amor, gozo, com a sua esposa, com seu esposo, paz na sua casa, na sua família, longanimidade, a paciência com relação ao seu esposo, à sua esposa, benignidade, você tem que ser bondoso, você precisa ser bondosa com seu cônjuge. Não seja uma pessoa que trai o seu marido, a sua esposa. Bondade, seja bom para a pessoa com quem você está casado, com quem você está casado. Fé, tenham fé em Deus, em levar adiante o casamento de vocês. Mansidão nas horas difíceis. Seja tolerante, diga, vamos acalmar os ânimos, vamos conversar depois. Conversem apenas quando estiverem calmos. Na hora em que um está nervoso, percebam isso, prestem atenção. E temperança. Tenham temperança. Versículo 23, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas é você que precisa dominar.
Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.